Graça e paz. Boa noite para você, a paz do Senhor. Agora, terça-feira, de noite, estamos gravando aqui esse culto com o intuito de abençoar a tua vida, E tenho certeza que você já está sendo abençoado desde o início, E nós só vamos dar sequência na presença do Senhor. Eu queria convidar você a abrir a tua palavra em Josué, no capítulo 1. Hoje eu ia precisar ler aqui com os irmãos na televisão ali, se for possível colocar, vai ser uma benção. Se não, nós damos nosso jeito aqui. Josué, capítulo 1, nós vamos estar lendo esse capítulo maravilhoso da palavra do Senhor. Diz assim: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, à terra que dou aos filhos de Israel. E todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado como prometi a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar, grande para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, e dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar do livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Feche os teus olhos, essa é a palavra do Senhor. Pai, nós estamos na tua presença, Senhor, essa é a tua palavra, que o Senhor possa levar a nossa mente cativa ao teu trono agora, e que possamos, Senhor, nesse único tempo, meu Pai, estarmos presentes, estarmos, Senhor, de ouvidos atentos àquilo que é a vontade, àquilo que é, Senhor, a palavra do Senhor para o nosso coração, para os nossos dias. É a nossa oração no nome de Jesus, que cada irmão, cada servo do Senhor que possa estar, Senhor, ouvindo, assistindo, seja, Senhor, essa ministração de dia, de noite, de tarde, dentro daqui da nossa cidade, irmãos da nossa igreja, pessoas de fora, enfim, aonde chegar, Senhor, a esta ministração, esse culto maravilhoso ao Senhor, que as pessoas possam ser, Senhor, tocadas, visitadas e recebam de Ti, meu Pai, a direção, a exortação e a consolação. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Na verdade, irmãos, essa passagem é maravilhosa. Agora aqui tá um negócio engraçado, bate um reflexo aqui, parece que a gente fica meio tonto, É que eu não estou acostumado com vida aqui, mas está na benção. Queridos, falar sobre o livro de Josué é uma grande bênção, Aqui, Josué estava após o Pentateuco, Moisés havia morrido. Você percebe que o texto, o livro de Josué, começa falando acerca de algo trágico. Começa falando sobre a morte de Moisés, um grande líder, aquele que tinha escrito todo o Pentateuco, deu todas as orientações para que o povo saísse do Egito, que recebeu os 10 mandamentos, registrou as tábuas dos mandamentos. Um homem maravilhoso, um homem com uma destreza de liderança sem igual. E aqui, então, estava ali um daqueles que iria ser também um homem destacado naquilo que era a proposta para a sua vida. Um homem, um militar de carreira. Josué, então, é posto sobre o chamado a essa grande comissão.
Bom, Josué aqui começa, o primeiro parte do texto diz que, sucedendo depois da morte de Moisés, servo do Senhor, este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés. Ou seja, Josué, até ali, então, ele era um serviçal de Moisés. Um homem sujeito a ordens, um militar sujeito àquilo que seriam as grandes missões destinadas para que ele pudesse executar. Mas o Senhor, quando chama uma pessoa, há uma característica que é primordial para quem quer atender a chamada do Senhor. É se livrar do medo. O medo, aqui, a palavra começa, né? Nós escrevemos, nós lemos o que o Senhor chamou a Josué. Por 5 vezes o Senhor disse para ele, não temas e nem te espantes. Tão somente ser forte e muito corajoso. A ideia de quem, nesses dias principalmente, né, no qual nós falamos acerca do medo, né? E esse medo é um medo que ele pode ser unido de uma série de fatores. Medo da morte, medo do desemprego, né? Medo da falta de suprimento material, né? Medo de não receber a vacina, sei lá, né? Medo de não voltar mais os cultos presenciais. E tem uma série de outras questões que muitas das vezes tem tomado o nosso coração, a nossa mente, e nós vamos recebendo uma enxovalhada de notícias e circunstâncias que fazem com que o nosso coração venha ficar temeroso. Humanamente falando, é 100% entendível uma pessoa sentir e ter medo. Hoje eu quero falar com você sobre esse mistério que a palavra de Deus diz acerca de livrar-se do medo. É muito normal que quando nós nascemos, nossos pais têm um zelo e o cuidado de sempre nos dizer aquilo que nós não podemos fazer. É muito natural, eu sou pai, você também, provavelmente pai também. É muito comum a gente dizer para os nossos filhos aquilo que eles não podem fazer, ou de repente, olha, cuidado que você vai cair, cuidado que você pode, né, tropeçar, colocar o dedo na tomada, cuidado que você vai colocar aquele determinado alimento na sua boca, nos orifícios, no ouvido, no nariz. A criancinha é cheia de curiosidade. E o medo, ele passa a ser então algo intrínseco na nossa mente desde pequeno. Aquilo que é colocado em nós como um limitador daquilo que é o nosso potencial. Mas, pastor, então um homem de Deus não pode ter medo? Ele não pode, não é que ele não pode ter medo. Ele não pode, muitas das vezes, se limitar pelo seu medo. Mas o medo também é uma segurança. Porque se nós não tivéssemos medo, seríamos pessoas inconsequentes, seríamos pessoas que atiraríamos do precipício abaixo e, por falta de medo, nós nos esborracharíamos lá e nos mataríamos. O medo é também um fator de segurança. Mas, o que eu quero te ministrar nessa noite, deixar bem claro para você, o medo, ele tem feito com que você deixe de experimentar o máximo potencial de Deus na sua vida. O medo que paralisa, o medo que te coloca estagnado, né? Nesses dias principalmente, o medo que te faz doer o estômago, perder noite de sono, te faz muitas das vezes dormir com o coração palpitando, a mão pulsando, com medo do que vai vir, temendo as más notícias. Esse medo, eu quero te esclarecer, ele não é um medo sadio. Ele é um medo que vem para causar pânico. Haja vista que as notícias e os noticiários, os tabloides, né, agora os portais, as notícias que mais se vendem são notícias ruins. Tudo isso tentando tomar na nossa consciência o medo. Mas quando Cristo diz assim, se Cristo, entenda isso, irmãos, vocês vão viver uma vida diferente. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
A única pessoa capaz de entrar no coração do homem e fazer uma transformação para que ele possa então abrir mão dos seus limites e ele passa a largar as estacas da tua tenda, as estacas da tenda, e ele começa a enxergar-se muito maior do que aquilo que é o limitador chamado medo, é a presença do Todo-Poderoso dentro da sua vida. Aqui o Senhor falando para Josué, ele disse: Josué, tão somente ser forte e muito corajoso. E ele começa então declarando para Josué, versículo de número 3, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado como prometi a Moisés. Havia uma promessa patriarcal e ela vinha de Abraão até a chegada de Josué. O Senhor havia prometido uma terra prometida, uma terra que manasse leite e mel. Havia para ele um Monte Hebron, um lugar da promessa. E isso é o que Deus tem para mim e para você. Observe que Josué era um homem e agora, diante de um luto do seu amigo, Deus vira para ele e fala: olha, aonde a planta do teu pé calçar, o Senhor vai te dar por herança. O Senhor só estava de novo colocando para ele aquilo que era a promessa de Deus. Quantas vezes a nossa mente limitadora, o Senhor diz para você: olha, o maior som que está comigo do que o que está no mundo, não é assim? Os pensamentos de Deus a seu respeito são muito mais altos do que os vossos próprios pensamentos, assim diz o Senhor, e nós ficamos aprisionados. Mas como que eu vou abrir um negócio? Como que eu vou me reinventar nesse processo? Como que eu vou ganhar dinheiro? Como que eu vou ministrar desse jeito? Onde eu vou? O que será da minha vida? Ó céus, ó terra, por que tudo isso acontece comigo? Como que eu vou lidar com essas circunstâncias no meu casamento? Como que eu vou lidar com a criação dos meus filhos? E o pânico começa a tomar conta e eu fico uma pessoa paralisada. A preocupação do Senhor com o teu povo, através da vida de Josué, era dizer o seguinte: Josué, a dimensão da promessa é desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates. Toda essa dimensão o Senhor tem para a tua vida. E ele diz: ninguém te poderá resistir. Observe uma promessa: quando Deus está no negócio, você pode começar a aquecer o teu coração e se desprender para aquilo que é o sonho de Deus para você, o sonho de Deus para aquilo que é a vontade dele estabelecida sobre a tua vida, num chamado. Ele diz: ninguém poderá resistir todos os dias da tua vida. Aí vem o cumprimento da promessa. Deus sempre sela as tuas chamadas. Ele diz: porque não te desampararei, nem tampouco te deixarei. Assim é a promessa do Senhor para a tua vida. Tão somente ser forte e corajoso. É inegável que o medo nos impõe limites acerca daquilo que nós podemos conquistar. E nesses dias, no qual existe uma pandemia espalhada no mundo, 7 bilhões de pessoas atônitas, sem saber para onde ir, o que fazer, esperando uma vacina para ver como que vai ficar depois, né, com a imunização, como que nós vamos nos comportar em matéria de grupo, em matéria de contexto social. Tudo é um enigma, tudo é uma incógnita ainda a ser decifrada. Como que nós vamos fazer para voltarmos a sermos aquele contexto social, principalmente nós latinos, de abraçarmos, de cultuarmos em multidão, de assistirmos eventos, espetáculos. Tudo isso ainda é uma incógnita. Por quê? Porque 7 bilhões de pessoas estão paralisadas, talvez por um vírus do medo. E nós não somos diferentes, irmão. Só reconheça a nossa humanidade. Josué estava aqui recebendo uma proposta de Deus. E eu quero te dizer nessa noite: se Deus tem uma proposta para você, o Senhor vai te libertar de todo o medo que te aprisiona em nome de Jesus. O Senhor disse aqui para ele a garantia, no verso de número 7. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer tudo quanto na lei do Senhor está escrito. Dela não te desvie, nem para a direita e nem para a esquerda. Aqui vai uma chamadinha, nem para a direita, entendeu, irmão? E nem para a esquerda, mas vai pela vontade de Deus que vai dar certo. A palavra de Deus fala: e não cesse de falar do livro da lei. Tenham cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido por onde quer que você andar. O segredo para ser bem-sucedido nos dias de hoje não é você ser um Superman da fé, mas é você
guardar a lei do Senhor no teu coração, meditar nela de dia e de noite, porque ela será lâmpada para os teus pés, luz para o teu caminho, e você vai começar a ter do Senhor direção, estratégia, capacitação e orientação para vencer os teus limites. E toda a armadura do medo vai cair sobre a tua vida, porque você vai começar a romper limites por aquilo que o Senhor vai fazer na tua vida. É sério quando o medo limita uma pessoa. Teve uma vez que eu fui ensinar, recentemente agora, a Kézia a andar de bicicleta. Né? E no primeiro momento, né, eu pensei, nossa, eu vou comprar rodinhas, vou colocar rodinha na bicicleta dela, porque vai dar mais segurança, ela vai se sentir mais confortável, com menos risco de cair, e ela vai transitar, e vai dar tudo certo. E eu tive um dia que comprei a bicicletinha, não veio a rodinha, e eu precisei viajar para Ribeirão. E eu só dei para elas as primeiras orientações lá no meu quintal, né, para que ela pudesse não sentir medo. E, na verdade, quem estava com medo era eu, porque eu, como pai, estava com medo dela cair, bater no muro lá, se relapar, né, ter uns arranhões e tudo mais. Mas eu, com muito receio, falei assim, filha, você espera o pai vai viajar, eu vou lá em Ribeirão comprar rodinha, quando eu chegar em casa, eu coloco as rodinhas e vou te levar lá na represa para a gente dar uma voltinha. E aí o papai vai te ensinar a andar de bicicleta. Irmãos, eu fui todo empolgado para Ribeirão Preto. Falei, eu vou fazer tudo que eu tenho para fazer, que eu preciso achar uma bicicletaria, comprar a rodinha para me chegar em casa, montar aquela bicicleta e levar. Mas, para minha surpresa, né, e eu imaginei o seguinte, meu Deus, que desafio, né? A Radassa anda mais ou menos, o Juninho já andou mais rápido, agora a Kézia, como é que eu vou fazer, né? E pensando, quando eu cheguei lá em Ribeirão, fui trabalhar, quando eu cheguei no hotel à noite, tem um vídeo no meu WhatsApp. Ô pai, olha aqui, olha o que a Kézia está fazendo. Ela já estava pegando a bicicleta e dando a volta na casa. Eu falei, mas sem rodinha? Sem rodinha, pai. O Juninho falou assim para mim assim, o senhor não está acreditando. A Kézia já está andando, vou sair com ela na rua. Eu falei, não sai não, moleque, pelo amor de Deus. Ele fica dentro de casa, depois eu chegando aí, eu saio. Se ela fosse pelo meu medo, ou pelo aquilo que eu coloquei limite nela, ela esperaria talvez dias para poder andar de bicicleta. Temendo-se, né? Tendo medo, tendo pavor. Mas quando a pessoa, ela entende que ela não precisa se limitar pelo medo, mas com a graça poderosa do Senhor, ela pode caminhar. Eu vou dizer para você, você vai além daquilo que você podia imaginar ou pensar na tua vida. Portanto, todo e qualquer medo, qualquer pânico que tiver colocado sobre a tua vida, nós quebramos o nome de Jesus, porque você vai andar de hoje em diante da coragem do Senhor. Coragem, como o Senhor disse para Josué, ser forte e corajoso. Ser forte é você ser realista, é você saber da sua humanidade, mas compreender que com Deus eu posso todas as coisas. E eu queria que você fosse comigo para a gente entender um pouco dessa humanização, né? Vai comigo em Mateus no capítulo 14. Mateus capítulo 14. Eu tentei deixar separado aqui, mas vamos lá. Mateus 14 fala a partir do verso de número 22. Diz assim, logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e a passar adiante dele para o outro lado, enquanto despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, muitos estágios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar, e os discípulos, ao ver-o andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse, se és tu, Senhor, manda-me ir contigo sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse,
homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos no barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Que coisa maravilhosa. Aqui estava então uma passagem interessante. Aqui já eram os discípulos, já estavam no tempo de Jesus. Os discípulos que andavam com Cristo naqueles dias. Jesus vai ao monte orar sozinho. Aqui também vai uma coisa interessante. Foi, eu acho que o instante que Cristo teve que ficar só, foi mandar os caras mar adentro e mandar tormenta neles, né? E aí, eles entram para dentro do mar, e de repente, as ondas começam a se agitar, e o Senhor na quarta vigília vem andando por sobre as águas, e a primeira característica que aqueles homens tiveram foi de pavor e de medo. Em tempos de mares revoltos, em tempo de ondas, de tempestades, em tempo de situações no qual nossos pés estão sujeitos a naufragar, a primeira atitude que nós temos é de medo. E até mesmo a presença de Deus pode se tornar um fantasma diante da nossa visão. Aqueles homens gritavam de medo porque eles estavam... Qual que era o medo e o pânico daqueles homens? Literalmente era de ir a pique e se afundar e morrerem. É 100% humano ter medo. É 100% humano estar inseguro. Mas ali havia uma luz vindo, havia algo vindo por sobre as águas. Ali estava o Senhor, o Cristo, vivo, vindo para cima deles. E aí eles percebem o seguinte: é o Senhor, não é um fantasma. E eles começam a gritar de pânico. E Pedro, num gesto mais humano possível, ele diz: se és tu, Senhor, me deixe ir sobre as águas. Muitos de nós vemos isso um ato de fé maravilhoso, e é. Mas talvez seja uma atitude na hora do aperto, na hora do medo. Talvez Pedro queria pular do barco. Mas quando ele ouviu aquela voz, ele falou: eu vou pular, porque morto no barco e morto no mar, eu prefiro seguir para o mar. E eu vou então andar sobre as águas. Há situações, cada um de nós, numa hora do pânico e do medo, reagimos de um jeito. Às vezes as circunstâncias chegam às má notícias, irmãos. Chega aquele choval de situações. É cobrador, é imposto, é não sei o quê, é filho, é necessidades primárias, secundárias, terciárias, não é assim? É necessidade material, é necessidade emocional, é uma situação, são as mais diversas situações que vêm para nos pressionar. E se você observar uma coisa, todas essas situações aí fora quer dominar o quê, irmãos? A mente. Todas as circunstâncias, as questões de opiniões, as filosofias baratas, né? Vamos falar assim, até mesmo a religião. Porque observe que esses homens estavam num processo de conhecimento de Deus, num processo de conhecimento de Jesus Cristo. A religião, muitas das vezes, ela é uma prisão, porque isso que Cristo disse: se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Senhor estava dizendo aqui para aqueles homens: então, Pedro, pode vir sobre mim, vem ao meu encontro. E Pedro sai então a andar sobre as águas, e de repente ele começa a olhar para onde? Ele começa a olhar para aquilo que realmente o coração dele ansiava. Ele estava ali e ele começou a observar os ventos, as ondas e a tempestade. 100% natural. E na hora que ele está afundando, a primeira coisa que ele lembra é o quê? Senhor, socorre-me. Aí o Senhor vai lá em Isaías 41 e diz: eu te tomo pela mão direita e te digo, tu és meu. Aí o Senhor leva Pedro para a segurança e leva para dentro do barco e começa a ensinar. E o Senhor diz: homem de pouca fé. Uns falam, né, homem de pouca fé. Não, nada disso. Homem de pouca fé. Talvez o Senhor estava dando um ensinamento para ele, dizendo o seguinte: vai ter dias
que o barco vai balançar. Vai ter dias que o vento e a tempestade vão chegar na tua casa, meu irmão, parecendo que vai levar tudo. O dia parece que está enegrecido, parece que nada vai funcionar, parece que tudo está indo a pique. Eu vou dizer para você, olhe bem na direção do Senhor e caminhe, porque vai existir caminhos que você não enxerga, vai existir possibilidades que você não imagina, e eu vou te dizer mais, Ele vai chegar no teu barco, vai acalmar os ventos e vai dizer à tempestade, cessa, porque agora Ele entendeu a mensagem. Comigo, ser forte e corajoso. Pedro então sacou e teve a lucidez do tipo, com o Senhor eu posso andar em mares revoltos. É muito importante nós nos libertarmos do medo. A Bíblia fala que nós, em 2 Timóteo fala, né? Como é que é o texto que fala? Tem um texto, eu agora perdi o nome do texto, mas tem um texto que fala que nós não fomos escolhidos. Como é que é, Bruna? Deus não nos deu espírito de covardia, mas de ousadia, de intrepidez. Deus não nos deu um espírito para termos medo. Nesses dias, é necessário que a nossa mente esteja lúcida, crente de que uma amanhã será melhor do que hoje. Mas pastor, posso morrer? Eu vou dizer para você e vou encerrar contigo em João no capítulo 17, para você entender. Mas o que pode acontecer comigo, irmão, eu não sei. Mas eu sei que o Senhor já disse para nós qual é a proposta dele para nossos dias, para nossas vidas. Quando ele faz a oração sacerdotal lá em João 17, se nós entendermos isso, o medo não toma mais conta da nossa vida. O Senhor disse assim, João 17, verso 1, tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos para o céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe destes. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti como único Deus, Jesus Cristo, a quem enviastes. Aleluias. Você já entendeu que você já vive a vida eterna, irmãos? Deixa eu te explicar. Você já vive a vida eterna. O Senhor, aqui, se você ler João 17, você vai ver que ele fala exatamente disso. Assim como eu sou um contigo, o Senhor é um comigo e eles são um comigo. Eu vou para o Pai, eu sei para onde eu vou. Assim também eu prepararei morada, porque eu sei para onde eles vão. Irmãos, você não precisa temer esta vida circunstancial da terra. Você precisa começar a viver de forma eternizada agora. Você precisa começar a orar de maneira eternizada agora. Você é filho de Deus. O Senhor te escolheu, não fosse você que escolheu a Ele. Portanto, esta oração de Jesus vale para você. A vida eterna é para você. Você não precisa temer o grande inimigo das nossas vidas, que é a morte. A morte para nós é só um ponto final, um ponto e vírgula. Daqui a pouquinho nós estamos ali, até breve. Portanto, qual que é o temor que apavoriza os cristãos nos dias de hoje? Por que tanto desespero? Por que tanta angústia? Por que tanta depressão? Por que tanto amor por essa paixão, por essa terra, que ela é temporal? Coloca a tua expectativa na eternidade e você sai desse laço do passarinheiro. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não vai ser atingido. Glória a Deus, aleluia. Eu não ando mais sob a perspectiva da terra, eu ando por sobre as águas, porque eu sei que Cristo está do outro lado, e no meio desse mar revolto eu vou caminhar. Se eu tiver que sair dessa terra agora, o Senhor me leva e eu vou para os braços do Pai. Mas eu não posso ficar aqui temente, teimoso, medroso, capacitado
com gastrite, com Deus, eu não sei o que você tem, irmão, mas eu quero te dizer, se encha do Espírito Santo de Deus e permite que os teus pés não vacilem, permite que a tua fé seja uma fé salvadora, uma fé que te faz viver numa dimensão, numa ótica diferente do que nós estamos vendo. Ainda que meus olhos possam ver as vacas, não ter vaca no curral, ainda que eu possa só ver morte na panela, é a fé que tem no meu coração e a certeza e a convicção de fato que eu não vejo, o Senhor me faz forte e muito corajoso. Desejo isso para a tua vida, para a tua família, em nome de Jesus Cristo. Essa é a nossa oração nessa noite, que eu e você possamos abrir mão do desespero e nos alicerçar no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. E que a nossa casa possa ir bem nesses dias. Mas pastor, eu estou passando dificuldades. Queridos, tudo é leve e momentâneo. Nós somos aquele que cremos. Se Deus alimenta os pardais, os passarinhos, se o Senhor veste os lírios do campo, Ele vai cuidar de você. Qual aquele que ansioso por esteja pode colocar um cômodo, 1 milímetro à frente da sua vida? Eu não sei, mas que você quer sair desse estágio de ansiedade, de estrangulamento, de pressão, olha para o autor e consumador da tua vida, Jesus Cristo. E eu tenho a certeza de que você vai começar a borbulhar de dentro para fora, uma certeza de que o Senhor vai te alimentar, que o Senhor vai te vestir, que o Senhor vai cuidar de você, porque você é filho. E você tem uma promessa, como Davi disse, já fui velho e fui moço, mas nunca vi um justo mendigar o pão. Nos últimos dias, o justo viverá pela fé. Fecha os teus olhos. Senhor, essa é a tua palavra, nós te agradecemos nessa noite, nos colocamos diante de ti, Senhor, com essa convicção de que somos humanos. Nós não queremos, Senhor, dizer que somos pessoas supermans da fé. Somos pais de família, pessoas necessitadas da tua graça, homens falíveis, pessoas, Senhor, com dores, pessoas que muitas das vezes têm fadigas, cansaço, tem muitas das vezes clausuras, Senhor, tem traumas, tem dificuldades. Nós somos pessoas que precisamos da tua graça, precisamos de você, Espírito Santo, agindo, falando ao nosso coração, ministrando nesses dias, tirando de nós toda a prisão, tudo aquilo, Senhor, que nos atormenta. Aquieta o nosso coração, Senhor, é a minha oração nessa noite. E sobre aqueles que estão, Senhor, acamados, estão, Senhor, enfermos, pessoas que estão, Senhor, nos leitos dos hospitais, pessoas que estão, Senhor, agora, oh meu Deus, sofrendo no físico. Nós sabemos que essa luta é breve e ela é temporal, e nós estamos, Senhor, firmados na eternidade, de que, Senhor, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Ninguém pode tirar de nós. Oh morte, aonde está a tua vitória? Oh meu Deus, nós sabemos, meu Pai, que o Senhor já levou sobre si todas as nossas enfermidades, todo o cativeiro que nos prendia, e o Senhor nos libertou através do teu sangue vertido na cruz. Pai, que as nossas casas sejam, Senhor, casas de oração, que as nossas mentes sejam mentes, Senhor, lavadas e remidas no sangue do Cordeiro, que sejamos pessoas transformadas, pessoas equilibradas, palmeiras plantadas junto ao ribeiro, Senhor, ou no meio do deserto, e que esses dias, Senhor, perturbadores, sejam abreviados por conta da doce presença do Senhor nas nossas vidas. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, continue seguindo a igreja, os eventos, o nosso trabalho nas redes sociais. Um beijo no teu coração, fique na fé em nome de Jesus. Beijo, tchau, tchau. Obrigado por ter estado conosco mais um culto. Você que nos visita pela primeira vez, entre em contato conosco. Você que pode, compartilhe esse link com mais pessoas, para que possam ser abençoadas como você foi. E se você tem um desejo de contribuir com a nossa igreja online, você pode contribuir através das informações que estão na sua tela. Que Deus abençoe sua vida. Até a próxima.